Quando eu era bem pequena, minha mãe conheceu um cara pela internet, um homem, e começou a conversar com ele. A mãe já estava separada do meu pai há um bom tempo. Até teve alguns namorados depois disso, mas acho que nenhum foi pra frente. Então ela conheceu esse cara pelo Facebook, começou a conversar com ele. Só que ele não era brasileiro e também não morava no Brasil. Depois de um ano que eles já estavam conversando, ele veio até o Brasil pra poder conhecer a minha mãe. Lembro que ele veio na época de final de ano, Réveillon. Passou o Réveillon com a gente lá em casa. Todo mundo ficou bobo com ele, porque até então, quando minha mãe tava só namorando com ele assim, só pela internet, ninguém achava que isso ia dar certo. Todo mundo falava que minha mãe que era conversa fiada, vai ver ele nem morava em outro lugar, e que com certeza era um fake, e tá. Que ele, além de ter carro, casa, ainda era muito bonito. Minha mãe, quando mais nova também, era muito linda. Ele veio, de fato, ficou um tempo com a gente, e eles noivaram. Ele e minha mãe noivaram antes dele ir embora. Ele já tinha trazido anel e tudo mais, e ele e minha mãe noivaram antes dele ir embora. O relacionamento deles com a minha mãe morando aqui no Brasil durou mais ou menos uns 2 anos. Dentro desses 2 anos, ele veio umas 3 vezes pra poder visitar a gente. E a gente nunca tinha ido pra lá. Minha mãe nunca tinha ido, nem eu, nem ninguém. Era só ele que vinha. Até que depois desses 2 anos, ele chamou minha mãe pra poder ir morar com ele. Como a minha mãe já namorava há 2 anos, já estava noiva, minha mãe aceitou. E nós fomos, eu e minha mãe. Ele era muito bom pra mim, sempre que vinha me dava dinheiro, presente. E quando nós fomos morar lá, nessa época eu já tava com quase uns 14 anos, eu fiquei, tipo assim, deslumbrada. Porque a casa era divina. O carro, um carrão de luxo, realmente fazia a gente pensar que ele tinha muito dinheiro. E ele tinha contado lá pra minha avó, pra minha mãe, quando ele tinha ido lá a primeira vez, que ele era um empresário, que ele trabalhava com importações. O primeiro ano morando lá foi um sonho. Eu tinha um quarto que era quase o tamanho da minha casa inteira lá no Brasil. Tudo que eu queria, eu podia comprar. E eu, como criança, é claro, fiquei deslumbrada com aquilo. Até que depois que passou o primeiro ano, a minha mãe começou a chorar muito. Eu via minha mãe chorando todos os dias e todas as noites. Meu padrasto já não ficava mais tanto em casa, já não tinha mais aquele grude com a minha mãe. E a minha mãe, ela chorava muito, 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 mas eu não via eles brigando. Até que um dia, o meu padrasto, ele chegou em casa bêbado, coisa que eu nunca tinha visto antes, era ele bêbado, mas ele chegou muito bêbado nesse dia. E ele e a minha mãe começaram a discutir. Eu ouvi pela primeira vez a minha mãe falando com ele sobre o trabalho dele. Ele não era nada de empresário. Pelo que eu entendi ali de início, ele era bruxo. Naquela época eu não entendia as coisas muito bem. No dia seguinte eu vi minha mãe chorando de novo. Passaram um bom tempo. Até que depois as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis dentro de casa. Era muita, muita briga. Um dia de madrugada minha mãe fez uma mochila pra mim, uma mochila pra ela, e nós viemos embora apenas com uma mochila nas costas. Quando nós voltamos pra casa, é que eu fui entender tudo o que estava acontecendo. Eu escutei a minha mãe contando pra minha tia e pra minha avó que ele não era empresário coisa nenhuma. E ela descobriu sem querer, porque ele não contou pra ela, que ele era bruxo. Aí depois que ela descobriu foi que ele contou toda a verdade, que o pai era bruxo também, que o avô dele também foi bruxo. Só que assim, o pai dele era só bruxo. Ele, além de ser bruxo, ele ainda era satanista. O que pesou muito pra minha mãe poder vir embora é que ela descobriu que ele tava fazendo pactos satânicos que envolviam crianças. Como ela tinha um filho também, ela não podia aceitar uma coisa dessa. A única vez que eu ouvi essa história contada assim pela boca da minha mãe. E depois que nós viemos embora, eu lembro que desenvolveu uma depressão muito forte. Ela ficou muito doente. Junto com a depressão, ela desenvolveu anorexia. Ela já não queria mais comer, já não queria mais sair de casa. Ela foi só defiando. Até que um dia a gente achou a minha mãe falecida dentro do quarto. A causa da morte foi que ela teve uma parada cardíaca. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha apenas 16 anos de idade. Não entendia muito bem tudo isso que estava acontecendo. Hoje eu já tenho 38. E assim, o meu julgamento, né? Porque quando eu tento conversar, né? Minha avó também já faleceu, mas quando eu tento conversar com a minha tia sobre isso, minha tia fala que não lembra de nada e não quer me contar o que foi de fato que aconteceu naquela época, porque eu era muito nova. Minha tia sempre diz que não é pra eu deixar isso pra lá, que ela não lembra, não se envolver com isso, mas eu tenho pra mim que aquele cara fez alguma coisa pra ela. As coisas que ele mexiam, com certeza, eram coisas muito pesadas. E eu acredito que ele não aceitou de boa minha mãe ter saído e ter vindo embora.